Atual bicampeão da Copa Libertadores, o Palmeiras segue quebrando recordes na competição, e na edição de 2022, de cara, o clube alcançou 2 feitos, que foi vencer todos os jogos da fase de grupos e também se tornar o time com mais gols marcados nessa fase. Tempos atrás, publicamos no canal o vídeo contando a história dos clubes que perderam todos os jogos na fase de grupos da Libertadores. E hoje irei contar o contrário, falando sobre os clubes que, além do Palmeiras, venceram 6 jogos que disputaram na fase de grupos. Como não é novidade para ninguém, a Copa Libertadores teve início em 1960 e foi a partir da edição de 66 que a fase de grupos passou a contar com 4 clubes participantes, com cada clube disputando 6 jogos para obter a classificação. Demorou bastante para que um clube vencesse todos os jogos nessa fase, com isso só acontecendo pela primeira vez na edição de 2001. O campeão daquela Libertadores foi o Boca Juniors, que na final superou o Cruz Azul do México. Jogando a competição como vencedor da Copa João Avelange, o Vasco marcou presença no grupo 6, o mesmo de América de Cali da Colômbia, Deportivo Táchira da Venezuela e o tradicional Peñarol do Uruguai. O Cruz Maltino de Romário e comandado pelo técnico Joel Santana foi soberano nesse grupo, vencendo todos os 6 jogos. A estreia foi contra o América de Cali fora de casa e o Vasco venceu por 3-0, em gols de Juninho Paulista, Clebson e Euler. Na segunda rodada, mais um jogo longe do Rio de Janeiro, dessa vez contra o Deportivo Táchira, e o Vasco derrotou os venezuelanos com um gol de Euler. Na terceira rodada, o Vasco estreou diante de sua torcida, e com 2 gols de Viola superou o Peñarol por 2-1 em São Januário. Na quarta rodada, em mais um jogo disputado em São Januário, o Vasco superou o América de Cali por 4-1, em gols de Asprilla que fez contra, Clebson, Romário e Jorginho Paulista. Na quinta rodada, novamente disputada no Caldeirão de São Januário, o Vasco derrotou o Táchira por 3-2, em gols de Romário 2 vezes e Dedé. E na sexta e última rodada, em jogo disputado no Centenário em Montevidéu, o Vasco meteu 3-1 no Peñarol, em gols de Dedé 2 vezes e Viola. Vale destacar que o Vasco ainda venceria os 2 jogos que disputou nas oitavas de final contra a equipe do Desporte Concepción do Chile, totalizando 8 vitórias seguidas naquela Libertadores, com o clube só parando nas quartas de final ao ser eliminado pelo Boca Juniors. Ademais, o saldo final da fase de grupos foi de 16 gols marcados e 5 sofridos, terminando com 11 gols de saldo. Após o Vasco em 2001, demorou 6 anos até que o novo clube vencesse todos os jogos da fase de grupos, e esse fato aconteceu na edição de 2007, que teve como campeão o Boca Juniors, após superar na final o Grêmio. O Santos foi um dos representantes do futebol brasileiro naquela Libertadores, e a vaga na competição foi garantida através da 4ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2006. O grupo no qual o Peixe esteve presente foi o 8, e lá também estiveram as equipes do Defensor do Uruguai, Deportivo Pasto da Colômbia e Gimnasia e Esgrima da Argentina. Na época comandado por Vanderlei Luxemburgo, o Santos estreou na Colômbia diante do Deportivo Pasto, e o resultado foi a vitória de 1-0 para o Peixe, em gol marcado pelo volante Cláudio Maldonado. Na segunda rodada, o clube recebeu o Defensor na Vila Belmiro, e em nova vitória pelo placar mínimo, o autor do triunfo foi o meio-campo Zé Roberto. Na terceira rodada, com a Vila Belmiro mais uma vez sendo palco, o Santos enfrentou o Gimnasia e a Esgrima, e em gols de Marcos Aurélio, Kleber Santana e Zé Roberto, derrotou o adversário por 3-0. Na quarta rodada, o Santos foi até a Argentina enfrentar o Gimnasia, e em gols de Marcos Aurélio e Zé Roberto voltou para casa com os 3 pontos. A quinta rodada foi contra o Defensor, que mandou seu jogo no Estádio Centenário de Montevidéu, e em gols de Marcos Aurélio e Rodrigo Tabata, o Santos derrotou os uruguaios por 2-0. E o fechamento na sexta rodada foi diante do saco de pancadas do grupo, o Deportivo Pasto, que, fazendo o inverso do Santos, perdeu todos os jogos naquela Libertadores, e os autores dos gols da vitória de 3-0 foram Carlinhos, Pedrinho e Rodrigo Tiuí. Vale destacar que o Santos, antes da fase de grupos, havia disputado a fase prévia, e lá o Peixe eliminou o Blooming da Bolívia, vencendo os 2 jogos, ou seja, o Santos naquela Libertadores somou 8 vitórias consecutivas. No total, foram 12 gols marcados e 1 sofrido na fase de grupos, e o desempenho do Santos no restante da competição até que foi bom, já que despachou o Caracas da Venezuela nas oitavas de final, o América do México nas quartas, e só parando nas semifinais ao ser eliminado pelo Grêmio. Quase 10 anos depois, em 2015, foi quando um clube conseguiu vencer todos os jogos da fase de grupos, e essa edição foi vencida pelo River Plate, que na final superou o Tigres do México.
O Boca Juniors obteve a vaga naquela edição graças à melhor colocação no Campeonato Argentino da temporada 2013-2014, e como é costumeiro em quase todas as edições, era um dos favoritos a conquistar o título. O Boca marcou presença no grupo 5, o mesmo de Montevideo Wanderers do Uruguai, Palestino do Chile e Zamora da Venezuela. A estreia foi diante do Palestino, com o Boca ganhando por 2-0 em gols de Andrés Chaves e Sebastián Palacios. Na rodada seguinte, em jogo disputado na La Bombonera, o Boca derrotou o Montevideo Wanderers por 2-1, em gols de Juan Comar e Daniel Osvaldo. Na terceira rodada, em mais um jogo disputado na sua casa, o Boca Juniors não tomou conhecimento do Zamora e sapecou uma goleada de 5-0, em gols de Daniel Osvaldo, que fez 2, Marcelo Melli, Lodeiro e Federico Carrizo. Na quarta rodada, o Zamora foi novamente o adversário, e jogando em solo venezuelano, o Boca aplicou nova goleada, dessa vez por 5-1, em gols de Juan Martínez, que fez 2, Nicolás Collazo, que também fez 2, e Andrés Chaves. Na quinta rodada, em duelo contra o Montevideo Wanderers, Jonathan Calleri 2 vezes e Fabian Monzon colocaram o 3-0 no placar. E fechando a brilhante passagem pela fase de grupos, o Boca derrotou o Palestino na La Bombonera por 2-0, com os gols do jogo marcados por Leandro Marim e Jonathan Calleri saindo no finalzinho da partida. Na ocasião, comandado pelo técnico Rodolfo Arruabarrena, o Boca Juniors balançou as redes 19 vezes e sofreu apenas 2 gols, e a passagem por aquela Libertadores foi interrompida nas oitavas de final contra o arquirrival, o River Plate, que venceu o primeiro jogo no Monumental de Núñez por 1-0, e no jogo da volta em La Bombonera, torcedores do Boca jogaram gás de pimenta no túnel dos jogadores do River Plate, que ficaram impossibilitados de retornarem para o segundo tempo, e com a partida suspensa, a Conmebol resolveu por eliminar o clube e classificar o River Plate. E o Palmeiras vem se tornando o senhor Libertadores sob o comando do técnico Abel Ferreira, e para quem assistiu o vídeo onde contei o recorde dos clubes brasileiros na competição, viu a quantidade de feitos e recordes que o Palmeiras lidera. O Verdão está jogando a edição de 2022 como o atual campeão, e presente no grupo A, mediu forças contra Deportivo Táchira, Independiente Petroleiro da Bolívia e contra o Emelec. A estreia foi na Venezuela diante do Deportivo Táchira, com o Verdão goleando por 4-0, em gols de Rafael Navarro 2 vezes, Rafael Veiga e Dudu. Na segunda rodada, o Palmeiras atropelou o Independiente Petroleiro no Allianz Parque, com uma impiedosa goleada de 8-1. E os artilheiros da partida foram Rafael Navarro, que fez 4, Rafael Veiga fazendo 2 e com Rony e Zé Rafael também deixando deles. Na terceira rodada, em visita ao Equador, o Palmeiras derrotou o Emelec por 3-1, em gols de Breno Lopes, Gabriel Veron e Rony. Na quarta rodada, em mais um jogo fora de casa, o Verdão novamente humilhou o Independiente Petroleiro, dessa vez com uma goleada de 5-0, em gols de Rafael Veiga 3 vezes, Murilo e Rafael Navarro. Na quinta rodada, uma magra vitória contra o Emelec por 1-0 em gol de Danilo para manter o 100%. E na sexta rodada, mais uma goleada, com o placar contra o Deportivo Táchira terminando 4-1, em gols de Gustavo Scarpa, que fez 3, e Rony. Não resta dúvidas de que o Palmeiras é o time a ser batido nessa Copa Libertadores, com o clube sabendo mais do que ninguém como é jogar a competição mais importante e almejada do nosso continente. Bom pessoal, e na opinião de vocês, quem irá vencer a Copa Libertadores de 2022? Será que o Palmeiras conseguirá o tricampeonato consecutivo? Será que algum clube que não seja do Brasil irá quebrar a nossa hegemonia? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.